Os mensageiros correram pelas ruas de Asterion naquela noite, batendo as portas, acordando famílias inteiras com um único anúncio aterrorizante. O Império havia decretado que nenhum soldado poderia recuar, nenhum passo, nenhum suspiro de rendição. E enquanto o povo discutia em choque e medo, apenas um grupo permaneceu em silêncio. O Pelotão Zero. 32 soldados encarregados de defender o último vale entre a capital e o caos. Eles sabiam que aquele decreto não era bravata. Era sentença. As torres do Palácio Solar ainda ecoavam com o rugido do imperador Alarion V quando o Pelotão Zero recebeu seu destino. Guardariam o Vale de Ventos Mortos até o fim. O decreto proibindo o recuo caiu sobre aqueles soldados como um peso esmagador, mas também como uma corrente que os unia a algo maior que suas próprias vidas. Naquele instante, cada um deles compreendeu que não lutaria apenas por território, mas pela sobrevivência do próprio capitão Império. Warren Kyle leu a ordem 3 vezes antes de guardá-la no bolso interno do uniforme. O gesto não era superstição, mas um ritual silencioso de aceitação. Warren era conhecido pelo olhar firme e pela voz calma, mas naquela noite até ele sentiu a garganta secar. Ele sabia que o vale era estreito demais para uma retirada e amplo demais para permitir erros. Ali, qualquer vacilo seria fatal. Atrás deles estava a rota para Aurealis, a capital, onde milhões dormiam sem imaginar que seu destino agora repousava nas mãos de apenas 32 soldados. O terreno era cruel. Rochas afiadas cercavam a passagem, formando muralhas naturais, mas também armadilhas para quem se aventurasse. Velhos campos de batalha haviam deixado marcas, estacas queimadas, restos de barricadas, escudos quebrados enterrados na areia do deserto gélido. O vento que soprava pelo vale parecia carregar o eco distante de batalhas antigas, como se o próprio solo lamentasse o que estava por vir. Enquanto os soldados verificavam suas armas, Orren observava seus rostos. Arin, o atirador, tinha mãos firmes como nunca. Velria, a veterana de olhar único, afivelava o capacete com determinação silenciosa. Darek, o mais jovem, tentava esconder o receio sob respirações profundas. E no fundo, perto da muralha improvisada, o velho Ulrich amolava uma lâmina que certamente tinha visto mais guerras do que qualquer homem ali. Eles não eram heróis, eram homens e mulheres comuns empurrados para o limite do impossível. Ao cair da tarde, Ulrich trouxe notícias. Os batedores inimigos haviam sido avistados a leste. Silhuetas negras, rápidas, mudas. A rebelião das sombras avançava sem pressa, como predadores confiantes da presa. Sua fama de brutalidade era sussurrada entre os aldeões. Máscaras de ferro, armaduras negras, olhos que pareciam brilhar como brasas. Alguns diziam que lutavam sem sentir dor. Outros afirmavam que eram assassinos treinados desde a infância. Mas ninguém sabia a verdade, e todos temiam o mito. No acampamento, o silêncio era ensurdecedor. Orren reuniu o pelotão próximo à chama central. Não gritou, não dramatizou. Falou como quem fala à beira do abismo. Somos a linha final de Asterion. Não haverá recuo. Não haverá reforços. Se cairmos, eles alcançarão nossas famílias. Se resistirmos, eles quebrarão como ondas contra a rocha. Ninguém respondeu. Não havia necessidade. O decreto era claro. A realidade, mais ainda. Na madrugada, o primeiro sinal ecoou. Tambores. Lentos. Profundos. Cada batida vibrava no peito como um soco invisível. O som se aproximava, tornando o ar mais pesado. A rebelião chegava. Arin ajustou a mira. Velria respirou fundo. Darek sussurrou uma prece. Orren ergueu o punho. E o pelotão Zero se posicionou atrás das barricadas improvisadas. Eles sabiam que não venceriam pela força, nem pelo número. Lutariam com estratégia, com coragem, com desespero e com a certeza de que não havia caminho para trás. O decreto era absoluto e o destino inevitável. A primeira investida veio como uma sombra deslizando pelo vale. Não houve provocação, nem gritos de guerra, apenas o assobio cortante das flechas inimigas cruzando o ar.
O pelotão zero respondeu com precisão. Arim disparou antes mesmo da primeira flecha tocar a barricada, e seu projétil encontrou o visor de uma das máscaras negras. O corpo tombou sem som, e por um instante o mundo pareceu prender a respiração. Era o prelúdio. O confronto real começaria agora. A rebelião testou as defesas. Pequenos grupos avançaram pelas laterais, buscando falhas no terreno. Orren, atento, coordenava tudo com movimentos sutis de mão e assobios curtos. Ele sabia que cada bala, cada flecha, cada lança era preciosa. Não havia suprimentos extras. Não havia comboios a caminho. O vale era o seu mundo inteiro. Defender agora significava viver 5 minutos extras, e às vezes 5 minutos mudam histórias. Ulrich, o veterano, assumiu a linha mais exposta. Seus golpes de lâmina eram pesados, certeiros. Soldados inimigos se aproximavam em silêncio mortal, mas Ulrich parecia dançar entre eles, desviando, bloqueando, atacando. A rebelião logo percebeu que o velho não era nada frágil. Ele carregava cicatrizes que contavam histórias que aqueles mascarados jamais poderiam compreender. O ataque cessou tão repentinamente quanto começou. Uma calmaria tensa tomou o vale. Tambores silenciaram, a poeira baixou, e um mensageiro inimigo se aproximou sob bandeira branca improvisada. Seu capacete negro refletia o cinza do céu. Quando parou a poucos metros da barricada, ergueu a voz com frieza. Asterion enviou apenas 32 para nos deter? Zombou. Render-se agora ainda lhes daria a honra da vida. A palavra render ecoou como insulto. Ulrich riu, mas não foi um riso de deboche. Foi um riso amargo, estilhaçado. O Império proibiu recuar, disse ele. E nós já fizemos as pazes com a morte. O mensageiro inclinou a cabeça, curioso, talvez surpreso. Mas antes que qualquer outra palavra fosse dita, Orren ergueu o punho e disparou. O projétil perfurou o chão diante do mensageiro, obrigando-o a recuar. A mensagem estava clara. Não haveria negociação. Naquele momento, o capitão sabia. O inimigo estava estudando-os, testando limites. Eles ainda não tinham visto a força total da rebelião, mas veriam. E veriam cedo demais. O segundo ataque foi brutal. Os mascarados surgiram como uma avalanche humana, escudos negros avançando em uníssono, lanças girando com precisão quase sobre-humana. O choque foi devastador. A barricada tremeu. Hastes de madeira estalaram. Orren gritou ordens. Velria cobriu as laterais. E Darek quase congelou. Mas quando um rebelde saltou sobre a muralha e ergueu a lâmina, o jovem soldado reagiu. O golpe dele foi desajeitado, mas mortal. E naquele instante, Darek deixou de ser recruta. Transformou-se em guerreiro. O pelotão zero recuou meio passo, não por covardia, mas por estratégia. Cada metro que cediam era calculado, fruto de semanas estudando o terreno. Quando os rebels avançaram confiantes, uma armadilha improvisada se ativou. Estacas ocultas sob a areia, óleo incendiário aceso com flechas flamejantes. Chamas subiram como serpentes alaranjadas. Gritos abafados ecoaram. Máscaras de ferro aqueceram-se como fornos, queimando as faces cobertas. Mas mesmo assim, a rebelião não parou. Eles avançavam através do fogo, sem medo, sem hesitar. Orren sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era apenas devoção, era fanatismo. Eles lutavam como homens que não esperavam sobreviver, como sombras treinadas para morrer sem questionar. E então veio o pior sinal. Os tambores recomeçaram, agora 3 vezes mais rápidos. Arim prendeu a respiração. Eles estão chamando o Esquadrão Obsidiano, murmurou. O silêncio que seguiu disse mais do que qualquer palavra. O Esquadrão Obsidiano era o braço de elite da rebelião. Diziam que eram apenas 20, mas valiam por 300. Combatentes moldados na escuridão, cirurgicamente treinados, frios como a morte. Orren sabia. Quando eles chegassem, o vale se tornaria um matadouro. E então, pela primeira vez naquela guerra, ele olhou para seus soldados e se permitiu sentir medo. Medo e determinação. Porque recuar não era opção. E morrer
Talvez fosse inevitável. O esquadrão obsidiano desceu do rochedo, como se fosse feito de fumaça sólida. Não marchavam, deslizavam. Suas armaduras eram negras como carvão polido, e em vez de bandeiras, carregavam correntes. Quando pisaram no solo do vale, o mundo pareceu encolher. Até o vento silenciou para ouvi-los. Orren levantou o punho, e seus soldados firmaram posição. Ele sabia que aquele momento marcaria o início verdadeiro do massacre. Não havia mais testes. Não havia mais blefes. O inimigo pretendia esmagá-los de uma vez. A primeira ofensiva dos Obsidians foi tão rápida que os olhos mal acompanharam. Arin disparou, mas o projétil ricocheteou na máscara reforçada. Um deles avançou sobre Ulrich, que ergueu sua lâmina com um rugido ancestral. O choque fez o solo estremecer, e por um instante, ambos pareciam gigantes mitológicos duelando. Ulrich segurou a lâmina contrária com a própria mão, o metal rasgando sua pele, mas o velho não recuou. Um golpe pesado abriu brecha, e o obsidiano tombou com um ruído surdo. Sangue pingou da mão de Ulrich, mas seus olhos ardiam com uma chama indomável. Eu lutava guerras antes desses demônios aprenderem a empunhar espadas, rosnou. Foi o primeiro obsidiano a cair naquela batalha, e o último a cair facilmente. Eles retaliaram com fúria. 3 avançaram contra Velria. Ela bloqueou o primeiro golpe, desviou o segundo, mas o terceiro acertou sua coxa. A dor queimou, mas ela não gritou. Em vez disso, girou com a própria dor como impulso e cravou a lâmina no pescoço de um deles. O sangue escuro jorrou como tinta. Outro tentou golpeá-la de cima, mas Darek, agora tomado pela adrenalina, interceptou-o com um escudo improvisado. Ele protegeu Velria sem pensar, agindo por instinto. Aquilo não era mais aprendizado, era sobrevivência. Orren percebeu algo aterrorizante. Os Obsidians não gritavam, não falavam, não sentiam. Quando um tombava, o grupo apenas ajustava a formação, como se fosse parte de um cálculo matemático. Eles não choravam pelos mortos, não hesitavam, não fraquejavam. O capitão compreendeu naquele instante. Estavam enfrentando homens que já haviam morrido por dentro. A luta se intensificou. As flechas acabaram. A pólvora reduziu-se a punhados. O pelotão zero passou a lutar com o que tinha. Lanças quebradas, adagas curtas, até pedras afiadas. Harim saltou sobre a barricada destruída para ganhar altura. Ele mirou o comandante obsidiano. Um colosso vestido com máscara marcada por símbolos. Disparou o último projétil certeiro que tinha. A lâmina se cravou no ombro do comandante, mas não o derrubou. Apenas o fez olhar para Harim com algo que lembrava ódio. Esse olhar foi suficiente para gelar o sangue de todos ao redor. O comandante avançou. O chão rugiu sob seus passos. Ulrich, mesmo ferido, correu para interceptá-lo. O choque entre os dois lançou faíscas. A espada do veterano rachou sob a força brutal do oponente. Orren interveio e atacou com precisão, mas o golpe resvalou na armadura, produzindo apenas um ruído vazio. Darek viu o comandante erguer a lâmina para finalizar Ulrich. Sem pensar, sem medir, sem refletir, o garoto correu. Ele se jogou com tudo, empurrando o velho para longe e recebendo o golpe que o mataria. A lâmina atravessou sua armadura leve e o mundo pareceu parar. O corpo de Darek tombou no chão, os olhos ainda abertos, como se esperassem ouvir seu nome ser chamado de novo. Silêncio. A perda explodiu dentro do pelotão como granada invisível. Ulrich soltou um rugido que não vinha da garganta, mas da alma. Harim apertou os dentes até o maxilar ranger. Velria, sangrando e ofegante, sentiu o peso daquele sacrifício cair sobre seus ombros como 1000 pedras. Darek tinha temido naquela manhã, mas morrera como herói naquela tarde. O comandante obsidiano não comemorou. Apenas retirou a lâmina do corpo e avançou de novo. Mas agora o pelotão zero não lutava mais apenas para sobreviver. Lutava por vingança, lutava por honra, lutava porque, quando um dos seus cai, todos se tornam algo mais do que simples soldados. Velria saltou para o lado esquerdo, Harim atacou pela direita, e Ulrich concentrou toda a sua força em um golpe final. Orren comandou com precisão,
guiando-os como maestro conduzindo orquestra. O comandante recuou meio passo, não por medo, mas por cálculo. Ele agora compreendia. Aqueles 32 não pretendiam resistir. Pretendiam matar, ou morrer tentando. As estrelas começaram a surgir no céu, trazendo a noite. Mas não seria a noite que traria descanso. Seria a noite que decidiria destino, porque o vale estava encharcado de sangue, e o amanhecer talvez não viesse para ninguém. A escuridão caiu sobre o vale de Hestmir como um manto de luto. As tochas dos Obsidians brilharam em círculos, cercando o pelotão zero como predadores, aguardando o golpe final. A munição havia acabado. As armas pesadas estavam destruídas. Os escudos, rachados. Tudo o que restava eram lâminas curtas, punhos cerrados e uma determinação que nenhum decreto imperial conseguira criar. Apenas a própria guerra poderia. Orren olhou ao redor e viu não soldados, mas pilares. Ulrich, sangrando dos braços, apoiava o corpo pesado sobre uma espada quebrada. Velria mancava, mas mantinha o queixo erguido como se estivesse diante do imperador em pessoa. Arin limpava o sangue dos olhos com a manga rasgada, enquanto respirava como um animal encurralado, pronto para morder. Eles eram 32 ao amanhecer. Agora 14. Cada queda havia custado mais do que o inimigo podia imaginar. Não recuar, disse Orren pela última vez com voz firme. Não recuar, responderam, mesmo sabendo que o preço seria a própria vida. Os Obsidians avançaram. Lentamente, friamente, sabendo que a vitória era certa, mas o pelotão zero avançou também, não para tentar salvar vidas, mas para vender cada centímetro de terra com sangue, suor e dentes. A luta final foi selvagem demais para táticas. Era mordida, soco, lâmina curta contra a armadura negra. Ulrich enterrou a espada quebrada na articulação do joelho de um obsidiano e arrancou o capacete com as mãos nuas. Velria, mesmo mancando, desferiu um golpe tão preciso que fez o inimigo tremer. Arin correu pelas sombras e saltou sobre 2 soldados, usando apenas adagas. Cada um deles matou mais 3, 4, 5, antes de cair. Orren enfrentou o comandante mais uma vez. Agora não havia público, não havia estratégia, apenas 2 guerreiros determinados. A lâmina do comandante era mais forte, sua armadura mais resistente, seus músculos mais densos. Mas Orren tinha algo que o outro não tinha. Memória. Cada rosto que tombara naquela noite se refletia na ponta de sua espada. O comandante golpeou, e Orren desviou. O capitão atacou e o colosso bloqueou. O duelo ecoava como trovão abafado no vale. Mas o comandante cometeu um erro, pequeno, quase imperceptível. Ele ergueu demais a lâmina para o golpe final, revelando uma abertura no peito. E Orren, mesmo exausto, mesmo sangrando, mesmo com os músculos tremendo, viu a brecha. Ele enfiou sua arma na abertura com um grito que reuniu todas as dores e todas as juras que fizera. O comandante caiu de joelhos. Mas ainda assim tentou levantar. Orren segurou sua cabeça e o forçou ao chão. "Aqui você para", murmurou, "porque nós não recuamos." O colosso tombou finalmente. E então, silêncio. Mas o silêncio não era vitória. Era o silêncio que antecede o fim. Porque os Obsidians restantes, ao ver seu comandante cair, não fugiram, avançaram. 10, 15 deles, contra 4 sobreviventes. Orren, Arin, Velria e Ulrich alinharam-se, ombro a ombro, sem temor. Eles sabiam que era ali. A última respiração. A batalha durou menos de 1 minuto. Quando a poeira baixou, o vale ficou imóvel. Ulrich tombou de joelhos primeiro, respirando com dificuldade. Arin caiu de costas, olhando as estrelas como se fossem velas de um funeral. Velria encostou na rocha, com o peito subindo e descendo até parar. E Orren permaneceu de pé, por alguns segundos a mais, apenas para honrá-los, para ser o último testemunho. Quando seus joelhos tocaram o chão, seus olhos ainda encaravam o norte, a direção do império, a direção do dever, a direção da terra que jurara defender. No dia seguinte,
quando os reforços finalmente chegaram, encontraram o vale silencioso. O chão estava coberto de corpos, mas havia algo diferente. Os Obsidians, conhecidos por sua disciplina cruel, estavam alinhados em semicírculo ao redor do pelotão zero. Não por estratégia, por respeito. O boato se espalhou como fogo. 32 homens seguraram um exército. 32 morreram sem recuar. E esse boato se tornou canto. O Império de Asterion decretara: ninguém podia recuar. O pelotão zero respondeu: ninguém precisava, porque às vezes a obediência cria medo, mas o sacrifício cria lenda. E naquela noite, naquele vale, nas sombras do rochedo de Hestmir, não nasceu derrota, nasceu mito. Agora eu te pergunto, espectador, o que faz um homem lutar quando sabe que não vai vencer? O que mantém seus pés firmes quando o mundo manda que ele fuja? Escreva nos comentários. Diga o que é coragem para você. E se essa história fez você sentir orgulho, sabe o que fazer. Missão cumprida, soldado.